Está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Tema de hoje? A cocaína, a laranjada e as armas escondem a alta dos juros. Eu tenho falado aqui, já faz um bom tempo, que há um grande engano quando algumas pessoas dizem que o Brasil paga a maior quantidade de imposto do mundo. Na verdade, nós pagamos a maior quantidade de juros aos bancos da face da terra, que não é plana, certo? A taxa Selic é o parâmetro para os juros e os inúmeros tipos de contratos que fazemos no país. E a alta dos juros tem ocorrido mesmo com a taxa Selic no menor nível da história. Era para ter diminuído os juros. 6,5% é o valor anual da taxa Selic. Para vocês terem uma ideia, o rotativo do cartão de crédito agora está custando, em média, 286,9% ao ano. Taxa Selic 6,5%, que é a base de juros para as negociações no Brasil. E nós temos aí, só de cartão de crédito, 287% ao ano. Isso é um assalto legalizado. Ou seja, subiu nos últimos tempos, que já era para ter diminuído, mas ao contrário subiu 11,2% nesses últimos 3 meses. A taxa do cheque especial, por exemplo, atingiu 315,6%. Eu vou repetir porque não é brincadeira não. 315,6% ao ano após aumentar 15,2%. Era para ter diminuído, mas aumentou 15,2% a taxa de juros do cheque especial. O encarecimento de empréstimos também ocorreu em outras modalidades, como crédito consignado, crédito pessoal, aquisição de veículos. Olha, o mercado de veículos vai levar pancada. E o parcelamento no cartão de crédito. Segundo o Banco Central, os juros médios cobrados do consumidor com recursos livres, aqueles que são negociados no mercado, passaram, anote aí, de 48,9% ao ano em dezembro para 51,4% em janeiro. Passou dos 50%, passou da metade do valor daquilo que você toma como dinheiro se cobra em juros. Se você pegar, por exemplo, R$100 em dinheiro, mais de R$50 você vai pagar só de juros. E a taxa média anual total, pessoa física e jurídica, passou por esse patamar dos 37,7% em janeiro. Anote aí, 37,7% em janeiro para você pagar quando a taxa Selic no ano dá 6,5%. É um assalto legalizado, eu repito. E além disso, por exemplo, você, cara amigo empresário que está me acompanhando, a taxa cobrada das empresas, que às vezes o cara economiza, empresta para o banco e recebe pouquinho, mas a taxa cobrada da empresa quando ela pega juros para investir gerando emprego e renda, ao ano ela chegou a 18,8%. Em dezembro do ano passado, e agora ela sabe quanto? 20,2% ao ano é a taxa que está dando. Os dados apontam que o spread bancário do Brasil também está entre os mais altos do mundo. O que é o spread bancário? É a diferença entre a taxa pela qual as instituições financeiras, os bancos, captam o dinheiro e os juros que elas cobram nos empréstimos. Aumentou pelo 8º mês consecutivo, mesmo com a taxa Selic caindo, sendo a menor da história. Isso nas linhas também para as pessoas físicas. Em janeiro, chegou a 43,5 pontos percentuais. Os bancos, para quem não sabe, não lucram apenas com os juros, mas também com isso que eu expliquei agora, que é o spread bancário. O spread é composto também pelo lucro dos bancos, né? Além disso, pela taxa de inadimplência, por custos administrativos, pelos depósitos compulsórios, dentre várias outras coisas que são mantidos e direcionados pelo Banco Central, além de tributos também, que são cobrados pelo governo. Eu venho alertando já aqui há muito tempo, né? Juros bancários elevados inibem o consumo e também os investimentos na economia brasileira. Nossa riqueza, mesmo com a economia devagarzinho estagnada, ela está numa situação, e com PIB negativo, ela está numa situação de que deixa o banco sugar o suor do nosso trabalho. Meu, seu, você que está em casa. Desde o ano passado, o lucro dos maiores bancos do país
vem crescendo sem freio. E o caso do Bradesco, do Itaú, do Standard e do próprio Banco do Brasil, divulgando bilhões e bilhões e bilhões por mês de lucro. Incrível e estranho é ver o ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, ministro da Economia, agir em favor dos banqueiros e não do povo brasileiro, como é o comportamento, parece, do presidente da República, né? Não há competição entre os bancos. Estados Unidos tem mais de 4 mil bancos. Aqui, a grande receita gira em torno de 6 a 8 bancos. E há um fenomenal, na verdade, cartel, é o que a gente tem na prática em relação aos bancos. Enquanto isso, seguem as confusões para distrair a atenção da população. Vamos falar de futebol, vamos falar de armamento, desarmamento, arma, desarma, o laranjal do partido, que atinge também o filho do presidente, também fica no bolo dessa confusão. Agora, no avião presidencial, cocaína. Em que mundo a gente está, pelo amor de Deus? E aí fica todo mundo nessa briga, nessa confusão, às vezes se dá atenção na mídia a outros fatores, e isso que é principal, que atinge o bolso de cada um de nós e suga o suor do nosso trabalho, que é esses juros que na verdade é um assalto legalizado que a gente vive, vai seguindo sem ter nenhum problema, nenhuma resistência. Devia inclusive estar contribuindo para a Previdência a mais, mas está uma choradeira danada, né? Está parecendo o que Bolsonaro fez com o aumento dos militares. Vamos botar os militares na Previdência, mas antes de botar os militares na Previdência, com os cortes, eu dou um aumento para as Forças Armadas, como ele fez. E agora, deixa aumentar os juros dos bancos para depois dizer que os bancos vão contribuir para a Previdência. Que palhaçada é essa? Está querendo enganar quem? Felizmente, pouco se discute este assunto na nossa nação, né? De tudo no mundo se fala, menos disso. Daqui a pouquinho a gente volta com Boa Tarde, Cidadão.